Graça e paz, irmãos. Nós estamos lendo e meditando na primeira carta de Pedro. Essa carta foi escrita provavelmente entre o ano 62 e 69 depois de Cristo. O ano mais presumido é o ano 64. O momento histórico em que essa carta foi escrita era de perseguição, de muita perseguição, pressão imperial contra a igreja. As pessoas para quem o apóstolo Pedro escreveu a carta estavam sofrendo muito, sendo perseguidas. Nessa época, irmãos, ser cristão, ser um seguidor de Jesus Cristo era um ato ilegal. Ser cristão nessa época era correr risco real de vida, era correr o risco de ser preso, perseguido, apanhar, ser morto, ser assassinado. Alguns estudiosos da história da igreja acreditam que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo junto com outros cristãos. Isto mostra para nós que o cristianismo autêntico não é protegido de sofrimento, dificuldade e tribulações. Primeiro, porque o sofrimento faz parte naturalmente da vida humana neste mundo. Além disso, o mundo em que nós vivemos é um mundo caído e isso gera muito sofrimento também. E além de tudo isso, os cristãos verdadeiros enfrentam perseguições e as contradições do mundo. Quando nós não cremos na providência e previdência soberana de Deus, a tendência é ficarmos imobilizados com as circunstâncias e com os contratempos da vida. Não adianta nada prantear as circunstâncias adversas. Não adianta nada prantear o sofrimento, a tribulação. De nada adianta ficar amuado quando estamos passando por sofrimento e tribulação. A vida cristã tem muitas lutas, mas tem também Cristo vivendo nos cristãos, nascidos de novo, regenerados em Cristo, e isso nos basta. Cristo nos basta. E Pedro é uma amostra de que Cristo nos basta, porque no versículo 3, que nós vamos ler agora, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, vamos ouvir a leitura do verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança,
mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Bendito o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. É assim que Pedro começa. Pedro não começa falando das dificuldades que eles estavam passando, enfrentando. Ele não começa falando das perseguições, das tribulações, nem do sofrimento. Ao invés de maldizer, ele bendiz. A coisa não estava boa. E Pedro sabia que a situação deles ainda iria piorar muito. Como eu disse agora há pouco, consta na tradição que Pedro foi morto de cabeça para baixo em Roma por um capricho do imperador Nero, ele e muitos outros cristãos. E a tradição diz que foi Pedro mesmo que pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não seria digno de morrer como de cabeça para cima, como Jesus foi crucificado. Mas qual foi a atitude de Pedro? Diante de tanto sofrimento, tanta perseguição, tanta coisa que estava acontecendo, tanta pressão, qual foi a atitude de Pedro? Foi uma atitude de bendizer, uma atitude de louvor, bendizer o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele qualifica o Pai, o Deus Pai, como aquele que tem muita misericórdia. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Paulo diz aos Efésios que Deus é riquíssimo em misericórdia. Efésios capítulo 2, o verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Deus sendo rico em misericórdia, e tem uma versão que diz, que foi a versão que eu citei, que diz: Deus é riquíssimo em misericórdia. O termo riquíssimo é exatamente aquele Deus que transborda em misericórdia. E por causa da misericórdia, Deus nos regenerou. Preste bem atenção, nós fomos regenerados por causa da misericórdia de Deus. Eu não merecia ser regenerado. Eu fui regenerado por causa da misericórdia de Deus. E esse é um motivo de louvor, de gratidão o tempo todo. Eu não merecia. Mas Deus, que é riquíssimo, Deus das muitas misericórdias, Ele nos regenerou. E essa misericórdia que nos regenerou é mediante a ressurreição
de Jesus Cristo dentre os mortos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Deus Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos regenerou pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos e mediante a sua palavra. A experiência de regeneração é consumada na nossa ressurreição juntamente com Jesus, porque a ressurreição de Jesus foi uma ressurreição compartilhada. Deus nos ressuscitou, está no passado, nos ressuscitou juntamente com Cristo. Está falando da ressurreição espiritual, da regeneração, do momento em que nós ganhamos a vida de Deus em nosso espírito, na nossa alma. Então, irmãos, a experiência de regeneração é consumada na nossa ressurreição com Cristo, mas a experiência em si mesma tem que se basear na nossa morte com Cristo. Vamos ler o Evangelho de João 12, o versículo 32 e 33, porque agora eu estou sempre pedindo para ler o versículo 33 também, porque o versículo 33, ele vai dizer para nós o significado desse levantamento de Cristo da terra. Vamos ouvir. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Então, segundo a palavra de Deus, a palavra do próprio Cristo, ao ser levantado da terra, o Senhor Jesus Cristo nos atraiu a si. Nele ficamos, com ele morremos e também ressuscitamos. Na morte com Cristo, nós perdemos a nossa vida pecadora e ímpia, e pela nossa ressurreição com Cristo, nós ganhamos a sua vida. Além disso, o próprio Cristo vem viver em nós a sua vida justa e santa. Fora disso, não há regeneração. Nisto consiste a nossa regeneração, e fora disso, ninguém pode ser regenerado. Nossa regeneração é em Cristo, mediante a morte com ele e a ressurreição com ele. Regeneração significa que Deus extraiu a nossa velha vida pecadora na cruz, e na ressurreição ele colocou em nós a vida de Cristo. É uma substituição de vida. A vida ímpia e pecadora foi substituída pelo próprio Cristo. Regeneração trata-se de receber a vida de Cristo no lugar da vida que perdemos na morte com ele na cruz. A vida de Cristo em nós é resultado da nossa regeneração.
Regeneração é Deus nos substituindo no nosso interior por Cristo e nos enchendo de tudo o que Ele é. Cristo é a nossa vida, Cristo vive em nós a vida que Ele é. Regeneração é uma operação divina no sentido de nos fazer participantes da morte, da ressurreição e da vida de Cristo. Quando uma pessoa crê na palavra de Deus, na afirmação da palavra, que ela morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, e Cristo é a vida dela, Cristo vive no seu interior, então essa pessoa está regenerada. É a regeneração. Volta lá e leia o versículo 3 e o 4 agora, de 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. O que Pedro está dizendo aqui, em outras palavras, é o seguinte: cristãos, vocês foram regenerados para uma esperança viva, que não se entrega por nada, que não fenece com nada, que não se acaba, que não morre. Eu já disse isso aqui, vou dizer novamente: esperança só é esperança em Deus, na sua palavra e no fato de que Cristo morreu e ressuscitou, garantindo uma salvação eterna para nós. Mas temos que ter sempre em mente, irmãos, que a ressurreição de Cristo é uma ressurreição compartilhada. A morte também. A morte dele é a minha morte e a ressurreição dele é a minha, porque nós fomos ressuscitados juntamente com ele. A nossa herança não é neste mundo, não é daqui. A nossa herança é uma herança do outro mundo. Por isso que muita gente acha estranha. A nossa herança não é neste mundo. O apóstolo Pedro diz que a nossa herança, a herança para a qual nós fomos regenerados em Cristo, é uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível. A nossa herança, ela é incorruptível porque jamais sofrerá corrupção, corrosão, decomposição. Jamais.
ela é uma herança incorruptível. Ela é uma herança incorruptível. É sem mácula, porque não tem mancha, não tem impureza, não tem sujeira, nódoa, não tem nenhum sinal de impureza. Ela é sem mácula. A nossa herança se encontra em um estado perfeito. A nossa herança é Cristo mesmo. Cristo é a nossa herança. É imarcessível, porque jamais sofrerá variações quanto ao seu valor, essência e beleza. As heranças deste mundo são incertas. Às vezes, o valor do patrimônio cai de repente. Cai de repente devido à mudança no mercado. Não é assim, Zé? Vocês estavam falando lá, né? Sobre valor das coisas. Antigamente tinha um valor, hoje não tem. O que tinha um valor, hoje não tem. O que não tinha tem, né? E o que tinha não tem. Porque o patrimônio deste mundo, ele sofre variações. Um herdeiro deste mundo pode ficar sem nada, não só por causa da variação de patrimônio, mas também por causa da interpretação da lei. Muitas vezes a lei tem interpretações diferentes, e um herdeiro deste mundo pode ficar sem nada. Mas a nossa herança em Cristo, irmãos, nós não corremos o risco de ficar sem ela. O cristão nascido de novo em Cristo não corre nenhum risco de perder a sua herança, porque a sua herança é Cristo. Nem um pedacinho sequer, porque a nossa herança está em Cristo. A nossa herança é Cristo. E nós devemos ter uma compreensão bem nítida disso. Isso resulta em louvor. Bendito seja, apesar da situação difícil, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem tanta misericórdia, e por causa da sua misericórdia nos regenerou. Aqui está a coisa grande, o quadro maior, a nossa regeneração. E nós somos regenerados para uma viva esperança e para uma herança, que nós não corremos nenhum risco de perder a nossa herança, porque a nossa herança está em Cristo. A nossa herança é Cristo. Versículo 5, na sequência do capítulo 1. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Vejam, irmãos, que beleza, que maravilha, que motivo temos para agradecer a Deus, motivo de sobra. O texto diz que sois guardados. Eu não me guardo, eu não me protejo, eu sou guardado, eu sou protegido. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se
no último tempo. Sois guardados. Nós estamos guardados. Não vamos ser, não seremos, estamos guardados pelo Deus do poder, com o poder maravilhoso de Deus. Sois guardados. Você prestou atenção? Nós não somos guardados pela fé. Não é a fé que nos guarda. Nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Até a fé que nós usamos é produto desse poder maravilhoso de Deus. Você sabe qual é o lugar mais seguro do mundo? O lugar mais seguro do mundo é um lugar chamado Torre Forte. Já ouviu falar? Torre Forte. Provérbios capítulo 18, verso 10. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Torre forte é o nome do Senhor. Ou então, o nome do Senhor é Torre Forte. É para ela que o justo correrá. Ele estará seguro nessa torre forte que é o Senhor, que é Jesus. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estarão seguros. Torre forte, que é Cristo. E em Cristo, a nossa torre forte, estamos abrigados, estamos seguros, perfeitamente abrigados e permanentemente seguros. Torre forte. João 17, versículo 11, Jesus também fala desse poder que nos guarda. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Guarda-os em teu nome. Estamos guardados no nome do Pai. Esse Deus da graça nos guarda para a salvação que há de se manifestar no último tempo. Você prestou atenção lá no texto? O texto lá disse assim, o texto de Pedro 1,5, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O Deus da graça, de toda graça, nos guarda para a salvação que há de se manifestar no último tempo. Eu estou seguindo exatamente o que o apóstolo Pedro disse. O nosso projeto em estudar a carta de Pedro é ler a carta de Pedro. Mas nós já não fomos salvos? Fomos ou não fomos?
Fomos. Não só fomos e estamos salvos. Então, que salvação é essa que vai se manifestar no último tempo? Preste atenção no que eu vou dizer agora. Costuma-se dizer que o cristão foi salvo no momento em que ele creu a sua morte e ressurreição em Cristo. É salvo diariamente do poder do pecado pela manifestação da vida de Cristo nele. E será, agora está no futuro, será salvo da presença do pecado no arrebatamento da igreja. Hebreus capítulo 9, Hebreus 9, verso 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Você notou que Jesus Cristo veio da primeira vez para tirar o pecado. Tirar o pecado de cada um de nós. Ele foi à cruz. Na cruz, ele é chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele tirou o pecado. Tirou o pecado de cada um de nós por meio da nossa morte com ele. E por meio da nossa ressurreição com ele, nós experimentamos a santidade dele em nós. Então ele veio da primeira vez para tirar o pecado, para nos libertar do pecado, e virá uma segunda vez, ele virá outra vez, não mais para tirar o pecado, mas como diz o texto aí, Emerson, para os que aguardam para a salvação, sem pecado. Ele virá sem pecado, porque ele não tem pecado, e nós que fomos tirados do pecado também estamos sem pecado, porque ele tirou o nosso pecado. E ele virá para aqueles que ele tirou o pecado. Então, nesse momento, nós seremos salvos da presença do pecado, porque nós vamos ser tirados do mundo, e agora nós vamos ser tirados também do meio do pecado que está operando no mundo. Vamos ser salvos da presença do pecado, vamos experimentar um novo corpo também. Esse tempo futuro da salvação abrange o retorno de Cristo. Essa salvação final é a totalidade da salvação. Versículos 6 e 7. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pedro faz 3 observações a respeito do sofrimento. Primeira observação: Pedro diz que o sofrimento é necessário. Ele diz que é necessário.
Não tem como evitar o sofrimento, irmãos. Não dá para evitar. Segunda observação, Pedro diz que o sofrimento é por um pouco de tempo. Ele não vai durar a vida inteira, não. Vai acabar um dia. É por um pouco de tempo. É breve. É temporário. E a terceira observação que Pedro faz é a seguinte: Pedro relaciona a fé ao ouro. O ouro é um metal precioso e é purificado através do fogo. Nós somos provados não para sermos reprovados, mas para sermos aprovados através de uma fé sólida na palavra. Nenhum cristão nascido de novo é provado para ser reprovado. Deus não é esse tipo. Somos provados para sermos aprovados e não reprovados. Pedro fala em ser contristado por várias provações, contristados por várias provações, e por um outro lado, ele fala de uma exultação. Ele fala de uma exultação e fala que nós somos provados, contristados. Eu exulto porque Deus me elegeu, me regenerou para uma viva esperança, para uma herança guardada para mim nos céus, e porque eu sou guardado no poder de Deus, nisto eu exulto. Por outro lado, eu sou contristado com várias provações. Mas não é o sofrimento que vai ditar as regras em mim. É o Senhor. É o Deus da misericórdia que primeiro me escolheu, me elegeu, me regenerou. É Ele. Isso gera em nós um gozo muito grande. E nós, então, nos exultamos, né? Nós não gostamos nem de pronunciar a palavra sofrimento, quanto mais experimentar na pele. Ninguém gosta de sofrimento, nem de falar, quanto mais experimentar. Mas não dá para evitar o sofrimento. Quando estivermos passando por tribulações, a opção não é ficar como imbecis diante de Deus, pedindo para Deus passar de nós a tribulação. Parece que tem irmão que pensa assim, né? Você olha para ele e ele parece que ele está esperando a tribulação passar. Vem aqui na igreja pedir oração para Deus tirar a tribulação dele, ao invés de pedir graça para suportar. Irmãos, nós não temos que ir diante de Deus pedir para Deus passar de nós a tribulação. Não é essa a nossa opção. Nós temos outra opção, bem melhor do que essa. A melhor opção é exultar em Cristo e no que Ele fez por nós e em nós. Exultar. Deus
nos trata através dessas provações e tribulações. Deus até mesmo pode nos levar a decepções, a fim de que nós possamos depender inteiramente da sua graça, dele e da sua graça. Deus pode nos levar a decepções, para levar a pessoa. Deus pode me levar à decepção, pode levar você a uma decepção, para que você consiga enxergar com mais nitidez e dependa inteiramente dele. Hoje nós vemos um cristianismo triunfalista, que propõe uma espécie de fé afoita para conquistar as riquezas deste mundo e tornar as pessoas imunes ao sofrimento. Mas essa fé afoita é uma fé trágica, totalmente. Deus está interessado na fé íntima com Ele. Na fé íntima com Ele. Deus muitas vezes permite uma situação de crise na nossa vida para nos livrar de um perigo maior. De um perigo maior. Quando acontecer alguma coisa com você, você dê graças a Deus. Deus pode estar levando você de um perigo maior. Muitas vezes nós pedimos a Deus e Deus não faz, Deus não responde, porque Ele quer que nós dependamos dEle totalmente. Quantas orações você já fez e Ele não ouviu? Não ouviu. Deus sabe o que faz. Ele ouviu, mas Ele não atendeu, porque você não sabe o que está pedindo. Você tem uma tribulação na sua vida, então louve a Deus por ela. Você deve ter uma tribulação. Se você não tem, eu tenho uma notícia para você. Você terá. Ela vai chegar. Qualquer momento vai bater na sua porta alguma tribulação, algum sofrimento. E o que fazer com as tribulações? Perder tempo se lamentando? Não. Vamos louvar a Deus. Vamos fazer como Pedro. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou. Vamos olhar para outras coisas, coisas maiores. A regeneração. Deus tem sempre um propósito. Quando nós estamos passando por crises e tribulações, Deus está formando o caráter de Cristo em nós. A fé provada redunda em louvor e honra a Deus. A fé provada, como ouro é provado no fogo, a fé provada resulta em louvor e honra a Deus. Cristo veio nos trazer ao coração uma alegria indizível. Verso 8 e 9. A quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Cristo veio trazer ao nosso coração uma alegria indizível. Cristo em nosso interior é fonte de uma alegria indizível.
O que é indizível? O que significa? Cristo é em nós algo impossível de descrever. Indizível é isso, irmãos. Cristo está produzindo um gozo tão grande em nós. A vida de Cristo em nós é um prazer tão imenso que não dá para falar, não dá para descrever. Só quem está experimentando mesmo, é algo indizível. O que Cristo produz em nós não dá para contar com palavras. Não dá. Nós não vamos viver neste mundo sem dificuldades. Não vamos. Mas eu não posso admitir um cristão regenerado, portador de mau humor crônico, insatisfação aguda. Por quê? Porque o gozo de Cristo está sendo produzido no nosso interior, e esse gozo é um gozo, como disse o apóstolo aí, indizível. Se você se queixar, começar a falar algumas coisas, mas se você é um regenerado, logo o Espírito acerta o rumo aí. Porque se você tiver com queixas, você no mínimo é um cristão imaturo. No mínimo. Mas se é regenerado, Deus vai tratar disso também. Vai consertar as coisas. Vai acertar o rumo aí. Eu sou fraco, mas Cristo sempre tem suprimento para a minha fraqueza. Sempre tem. Versículos 10, 11 e 12. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam prescrutar. Vamos tentar compreender um pouco o que foi lido para nós. Pedro diz que os profetas do Antigo Testamento indagaram, falaram, investigaram e examinaram a respeito dessa tão grande salvação, dessa graça destinada a nós. Que salvação é essa? A salvação que Pedro vem descrevendo desde o versículo 2. Ele fala da regeneração no verso 3, fala da herança. E os profetas do Antigo Testamento, eles investigaram acerca dessa salvação que nós conhecemos hoje. E eles investigaram pelo Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo,
e pelo Espírito de Cristo neles, eles falaram, testemunharam de antemão sobre Cristo, o sofrimento de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. Eles falaram da salvação, do favor imerecido, que é a graça de Deus, mas os profetas lá do Antigo Testamento não entenderam perfeitamente o que eles estavam falando e escrevendo. Eles não tinham a nitidez do que nós temos hoje a respeito de Cristo, da cruz, da ressurreição, da salvação, da regeneração, tudo mais. Eles não tinham uma ideia nítida, mas o Espírito de Cristo que estava neles tinha, e o Espírito de Deus então apontava para Cristo, para o Senhor. Não havia uma compreensão nítida do sofrimento de Cristo, da salvação que nós conhecemos hoje. Mas o Espírito de Cristo sabe e estava apontando para Jesus Cristo e para a salvação em Cristo. Essas coisas, diz aí o texto, que até os anjos gostariam de penetrar profundamente nos segredos do Evangelho. Irmãos, até os anjos gostariam de penetrar, de observar os segredos do Evangelho, mensagem da cruz, regeneração, a igreja. O verso 12, Pode repetir? A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Os anjos gostariam muito de penetrar, de observar os segredos do Evangelho, de anunciar, irmãos, o que estamos fazendo agora. Mas os anjos não podem. Por quê? Porque os anjos não passaram pela experiência do Evangelho. Os anjos não foram crucificados e ressuscitados com Cristo, e além disso, os anjos têm outra função dada por Deus. Pedro fala de mensageiros do Evangelho, e agora ele não está se referindo aos profetas do Antigo Testamento, nem aos anjos, mas àqueles que foram regenerados, são portadores da mensagem do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a nossa morte e ressurreição em Cristo, e Cristo vivendo em nós a sua vida. A boa nova do Evangelho é que Cristo morreu para me fazer morrer com Ele, ressuscitou para que eu também fosse ressuscitado com Ele, e Ele então ser a minha vida, Ele viver em mim, a vida dele. É o anúncio do Evangelho. Os anjos estão observando, prestando atenção na igreja, no anúncio do Evangelho, aprendendo e louvando a Deus por essa grandiosa salvação
maravilhosa salvação. Efésios 3, verso 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Amém?